Os aparelhos de som antigos, chamados vintage ou vintage, me dão a impressão de que nunca estiveram tão na moda. Porém, eu tenho reparado que praticamente todos os aparelhos que estão à venda, salvo raras exceções, todos que estão à venda têm alguma coisa para fazer, têm algum defeito. Às vezes o proprietário que está vendendo, às vezes ele nem percebeu que existe o defeito, às vezes porque a pessoa não entende daquele tipo de equipamento. E às vezes é má intenção mesmo, ele quer se livrar do aparelho para não ter que arcar com o custo do conserto. Então, como eu tenho reparado que a maioria dos aparelhos estão com defeito, eu tenho aconselhado quem me pergunta a sempre reservar uma verba para fazer uma revisão nos aparelhos que são vendidos aí no Mercado Livre, OLX, Facebook e tantos outros sites. Muitas vezes o preço da revisão é mais alto do que o preço de aquisição do aparelho. Vamos dizer, ele compra um aparelho aí por R$ 500 e gasta R$ 500 para consertar o aparelho ou para deixar o aparelho totalmente operacional. Porque infelizmente tem muita gente que ligou o aparelho, está acendendo a luz, está funcionando. O aparelho está perfeito. E não está. É no dia a dia, é no uso que você percebe os detalhes, as falhas, que podem parecer bobas à primeira vista, mas para quem quer usar o aparelho, quem quer curtir o aparelho, um ruído estranho, uma função que não está sendo acionada, isso acaba aborrecendo a pessoa. Então eu sempre aconselho, vai comprar um aparelho antigo, primeiro, existem marcas que não se deve comprar, que eventualmente eu vou comentar aqui no canal. Agora, mesmo que seja uma boa marca, um bom modelo, sempre vai ter uma coisinha para fazer. No mínimo, precisa fazer uma regulagem, uma limpeza, uma lubrificação. Esse é o mínimo. Pois bem, o que aconteceu nesse caso? A pessoa resolveu comprar um tape deck novo. Ele viu um vídeo nosso falando do Gradiente C464 e ficou entusiasmado para comprar esse aparelho. E saiu procurando o aparelho por aí e achou um muito bonito, por sinal, bem conservado. Porém, depois que ele comprou e levou o aparelho para casa, ele percebeu que tinha alguns defeitos e tentou ele mesmo corrigir esses problemas. E foi aí que a coisa deu errado. É isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. O que o cliente nos relatou foi o seguinte: o aparelho chegou e ele notou que a velocidade da fita estava errada. E além disso, ele percebeu que quando fazia uma gravação, um canal ficava mais alto que o outro. Como ele está acostumado a fazer essa regulagem no outro tape deck que ele tinha, ele usou o mesmo procedimento neste gradiente. Porém, esse gradiente ele tem alguns truquezinhos da parte técnica dele. Então ele foi tentar regular a velocidade e, como é um espaço apertado ali, o acesso é um pouco difícil, tem vários cabos passando por ali, acabou acontecendo que a rotação do motor ficou extremamente lenta. E fora isso, ele deixou de dar o play. Quando você dava o play, não acontecia nada. Acendia a luzinha no painel, mas o tape deck não começava a funcionar. Foi aí que ele veio nos procurar. Vamos então ver a situação que estava o tape deck quando chegou aqui. Então eu coloquei aqui para ver o que acontece. Então se você aperta o play, ó, ele acende a luzinha ali no play e apaga. Não acontece nada ali na fita. Ó, o avanço rápido vai, o reverso vai, mas o play não. Bom, como ele já deu a dica que ele estava tentando regular a velocidade, eu fui direto lá no motor, ver o que podia acontecer. Então eu peguei aqui a chave de fenda que eu costumo usar, essa aqui, e fiquei tentando
localizar o potenciômetro do motor. Mas eu estava sentindo ali no tato que tinha alguma coisa estranha no motor. Eu pensei, será que quebrou alguma coisa dentro do motor? Aí eu tirei o motor fora para examinar. E aqui está o resultado. Aí tem uma parte quebrada aqui, ó. Justamente onde tem um buraquinho aqui no motor para você enfiar a chave de fenda. Isso aqui é assim. Então tem um buraquinho para você enfiar a chave de fenda, você vai ter um potenciômetro ali e você vai regular a velocidade. Só que justamente ali onde entra o potenciômetro, ele está quebrado. E o potenciômetro nem existe mais. Enfim, aí eu tentei recuperar essa placa aqui, mas está faltando peça, não teria como. Então eu dei esse motor por perdido. E coloquei um outro motor ali para ver se mudava alguma coisa, mas não mudou nada, ficou igual estava antes. Ou seja, ele aciona aqui, mas não acontece nada. Muito bem. Então, qual foi o meu pensamento seguinte? Esse local aqui, onde é feita a regulagem, é muito apertado. Porque o buraquinho, deixa eu virar o tape deck para mostrar. Ó, esse aqui é o motor que novo que eu coloquei. O buraquinho fica bem baixo ali e o acesso ali é muito ruim. Então, como a chave de fenda, como essa aqui, por exemplo, você não consegue, alcançar ali. Então, você teria que usar uma chave miniatura, como essa aqui, por exemplo. Então, essa aqui pode ser usada ali. Essa aqui cabe ali, ó. Essas aqui são as chaves de fenda que eu costumo usar para fazer a regulagem do motor. Então, dependendo da situação, depende do motor, eu vou usar uma chave ou outra. Normalmente, eu uso uma chave de plástico ou de nylon, como essa aqui. Assim eu não corro o risco de encostar em alguma coisa e dar curto-circuito. Só que essa chave, às vezes, ela não consegue aplicar muita força no potenciômetro. Então, às vezes, a gente é obrigado a partir para uma chave de aço, como essa daqui, ou então uma chave de nylon mais reforçada, ou, em alguns casos, essa chave maior. Porém, qual o cuidado que você tem que tomar? É como esse que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei uma fita isolante ao redor da chave e deixei só a pontinha dela para entrar no potenciômetro. Em algumas, você tem que isolar inclusive o cabo, como essa aqui, ó, porque a mão interfere na regulagem. Então, a pessoa não tendo o ferramental adequado e não tendo a manha de saber, por exemplo, para esse modelo, qual chave tem que usar, como é que é o parafuso, então a gente sempre aconselha não tentar fazer a regulagem, manda para um técnico especializado, porque pode acontecer o que aconteceu aqui. Você deu um mau contato ali, queimou nesse caso aqui não só o motor, como alguma outra coisa que eu ainda não sei o que é. Mas eu desconfio que a pessoa que vendeu o tape deck é que quebrou o motor. E o cliente que trouxe aqui pra gente, ele foi mexer ali. Naturalmente eu não conseguiu regular, porque o motor estava nessa situação. Mas, como o acesso aqui é difícil, ele deve ter forçado algum desses fios ou na própria placa. Que essa placa aqui ela é muito delicada. Esses conectores aqui onde eles ligam na placa, é frágil. Então, se a pessoa forçar algum desses cabos aqui, pode quebrar por baixo a placa. Mas o que eu acho que aconteceu foi que ele tentou regular a velocidade e ele não deve ter usado uma chave adequada, porque essa chave ela precisa ser desse tipo aqui, ó. Eu costumo colocar aqui um isolante. Por quê? O potenciômetro que vai ali, ele está ligado nos 12 volts que alimenta o motor. Então, conforme você coloca a chave ali, você pode dar curto entre os 12 volts e a terra, ou entre os 12 volts e alguma outra parte do circuito, e você pode queimar não só o motor, como queimar a fonte. Mas a fonte, ela está boa, porque é a mesma que alimenta aqui os 12 volts do motor. E eu medi aqui, tem os 12 volts. Tanto que eu coloquei o motor novo e ele está rodando. Só que ele não aciona o play, porque tem alguma coisa errada aí. Provavelmente deve ter queimado alguma coisa. Normalmente, o que queima
é esse chip que vai aqui. Aquele chip ali é que recebe os comandos que são dados aqui no painel. Então quando você aperta uma tecla aqui, vai um sinal ali para o chip e ele aciona vários outros transistores e vem de volta aqui por esse cabo e aciona os solenoides que comandam o mecanismo. Então, logo de início eu pensei, bom, pode ser aquele chip. Se for o chip, a situação fica complicada, porque esse chip é muito difícil de encontrar. No momento em que eu estava fazendo esse serviço, eu dei uma olhada no Mercado Livre e só tinha uma pessoa vendendo e ele queria R$ 170. Tem a opção de pegar em algum aparelho sucateado, mas no momento eu não tenho nenhum. Ou então teria a opção de comprar da China. Mas a China agora, com essa taxação toda que o governo está colocando e as dificuldades burocráticas, então demoraria muito para chegar e ficaria tão caro quanto esse que o rapaz está pedindo no Mercado Livre. Então eu estou torcendo aqui para não ser o chip e que seja alguma outra coisa. Então agora que eu já troquei o motor, vamos tentar ver por que não está acionando aqui o play. Por que está acontecendo isso? Eu vou fazer então a inspeção e volto aqui quando tiver resolvido. Bom, a função play já foi consertada. Felizmente não era aquele chip. O que tinha? Aquele chip, quando ele é acionado, ele ativa vários transistores que estão por aqui, até chegar num solenoide que fica aqui, que ativa o play. Senão ele faz assim, ele aperta aqui, ativa o play. Então, um desses transistores estava em curto. Então, o transistor foi trocado. Felizmente não precisamos nem procurar o transistor, porque nós tínhamos uma placa igual a essa aqui. Então foi reposto com um transistor exatamente igual ao original. E, para complicar um pouco mais, aqui nesta placa tinha um terminal quebrado. Deixa eu iluminar melhor aqui para... Nessa placa aqui, um dos terminais estava quebrado próximo da solda. Provavelmente, a pessoa quando foi tentar regular deve ter forçado aqui sem querer, ou então deve ter puxado esses fios, e a solda já devia estar para quebrar, e acabou por azar quebrando na mão dele. Agora o deck está funcionando. Mas você deve ter reparado que a velocidade está bem abaixo. É porque foi trocado um motor e eu não tinha como regular a velocidade porque não estava acionando o play. Então agora vamos fazer todas as regulagens. Então essa que eu vou fazer agora é a revisão que a gente costuma fazer quando alguém compra um tape deck e manda para cá para revisão. Então a gente tem uma fichinha aqui que a gente vai fazendo as medidas e vai marcando. Se tiver algum problema no aparelho, vai aparecer aqui. E aí a gente faz a correção necessária, mas nesse caso nem é necessário medir para saber que a velocidade está errada. Mas isso já era esperado, porque o motor foi trocado. Também foi mexido na fonte, foi mexido no acionamento, então realmente era esperado. Mas vamos ver se o restante das funções está de acordo. Como eu precisei desmontar o mecanismo para trocar o motor, eu já aproveitei e revisei todo o mecanismo. As correias parecem que já foram trocadas, aparentemente são novas. Então confirma que aquela minha suspeita. Eu acho que esse deck, com o dono anterior, começou a apresentar variação de velocidade. Ele deve ter tentado regular no motor, não conseguiu. E trocou as correias e também não conseguiu, ou foi o contrário, sei lá, ele trocou as correias, não resolveu,
Aí foi mexendo no motor e acabou estragando tudo e vendeu o deck desse jeito mesmo. Então agora eu revisei todo o mecanismo, limpei, eu poli o cabeçote, colei umas partes que estavam soltas aqui no painel, até ficou um pouquinho de cola aqui. E, enfim, agora vamos então fazer a sequência normal de testes para ver se o tape deck ficou ok. Como em toda manutenção ou verificação, a primeira providência é verificar se o mecanismo está em ordem e se o cabeçote está regulado. Então vamos começar pelo cabeçote. A primeira coisa que eu vou fazer é desmagnetizar, porque como foi limpo o cabeçote e provavelmente esse tape deck nunca foi feito esse serviço. Então nós vamos usar aqui uma fita de desmagnetização. Vamos colocar ali. Eu vou acionar aqui e vai acender uma luzinha vermelha ali. Ó. Olha lá. Pronto. Já deu um pico. Olha como ele dá um pico ali no display. 3 vezes é suficiente. Pronto. Então eu sei que o cabeçote agora está desmagnetizado. A próxima etapa agora é o azimuth, a regulagem da altura do cabeçote, que vai determinar o nível de agudos. Para isso eu preciso usar aqui uma fita de teste, no caso aqui estou usando uma de 8 kHz, e eu liguei ali na saída o nosso milivoltímetro. Então eu vou regular aqui, e tem que dar a maior amplitude possível ali. Ó, aqui começou a diminuir. Aí. Então ali é o máximo. Então essa é a regulagem da azimuth. Alguns colegas usam outros métodos, como por exemplo um osciloscópio, tem que formar a figura de Lissajous, que é um círculo na tela. Mas esse método aqui é muito simples. Se você não tiver acesso a um aparelho desse, você pode usar uma fita que você sabe que está com o azimuth correto e vai regulando o cabeçote até obter o máximo de agudos. É simples assim. É claro que esse método aqui é mais preciso, mas se você não tiver acesso a isso, você pode se virar de outra maneira. Agora já podemos começar a completar a nossa ficha, então. Nesse caso aqui não tem deck direito, só o deck esquerdo, só tem uma peça. Então a tensão que nós medimos foi de 150 mV no canal esquerdo e 148 no canal direito. Foi feito na frequência de 8 kHz. A fita é a nossa fita de teste, a TCC 152. Vamos lá, TCC. Isso é necessário porque às vezes tem outras fitas de teste que o azimuth está correto, mas ela está gravada em outro nível. Então, se eventualmente precisar conferir isso aqui no futuro, eu já sei quanto que foi medido agora nessa manutenção. Ainda para ter certeza que o mecanismo está em ordem, fazer a nossa tradicional medição de Ohenfluter, a flutuação do som. Eu estou aqui com uma fita de teste que tem o sinal de 3150 Hz gravado num tape deck que tem 0,1% de Ohenfluter. Então, o resultado que a gente obtiver aqui, vou ter que tirar 0,1. Então, eu liguei aqui o tape deck no nosso PC. Já estamos andando ali com o software pronto. Eu vou colocar para tocar e vamos ver o que acontece. A velocidade está correta. Significa que o ajuste que a gente fez está muito bom. O valor obtido 0,16, 15, 16, 17, 16. Vamos dizer em média 0,17, com picos de 0,3 mais ou menos. Bom, 0,17 menos 0,1 significa que estamos com um Ohenfluter de 0,07, que é muito bom. Significa que o mecanismo está em ordem e que a manutenção que a gente fez nele ficou bem sucedida. E que o nosso julgamento de que as correias estavam em bom estado se justificou, porque qualquer problema com correias ou com sujeira, alguma coisa no mecanismo, acusaria aqui fatalmente. Então o mecanismo está muito bom, está perfeito o mecanismo.
Agora podemos então finalmente acertar a velocidade. Auditivamente me pareceu que está lento. Vamos ver agora na medição. Eu liguei ali um frequencímetro numa saída. Vamos colocar uma fita de teste para tocar e vamos ver. Está acusando ali 980. Então está mais lento mesmo. Então eu vou fazer a regulagem e vamos ver como é que fica. Só para deixar registrado, eu vou marcar aqui a velocidade. A medição original, mas já com o motor novo, devo até anotar aqui. Motor novo. 980. E vamos ver a ajustada como é que fica. Eu ajustei a velocidade. Originalmente com essa fita que é velha conhecida nossa, que tem que dar 1030 ali. 1025, 1030 por aí. Olha lá. Vamos ver com a outra fita, que é uma fita de teste mais nova. Foi produzida recentemente. Aqui teria que dar 1000. Olha lá. 1005, 1007. Isso significa menos de 0,5%. Não, 0,05% de erro. Então tá ótimo, a velocidade ficou perfeita com esse motor. A próxima calibração agora vai ser o nível Dolby. Quem acompanhou o nosso outro vídeo sobre Technics M12 já sabe do que se trata. Esse chip do Dolby é exatamente igual desse M12 que nós mostramos no outro vídeo. É o NE645. Com esse chip, ele deveria dar aqui no pino 3 do integrado 580 milivolts. Vamos verificar. Eu vou colocar para tocar. Já liguei o milivoltímetro ali no pino 3. Já tem ali um pontinho de prova para fazer essa ligação. Olha lá. Eu vou colocar para tocar e vamos ver. Está dando 570. Vamos fazer um ajuste aqui. É mais ou menos e aí. Vamos ver no outro canal. O outro canal está até um pouco mais alto. Eu vou ajustar aqui no potencial, no trimpote. Pronto. Eu liguei agora o nosso gerador de áudio para poder fazer o ajuste do display e da gravação. Eu poderia também usar ali um celular ou poderia usar um PC para gerar os sinais. Mas para a gente aqui é mais fácil colocar o aparelho. Esse ajuste eu costumo fazer com o controle de gravação no máximo. Porque esses potenciômetros antigos, quando você vai movendo, dificilmente eles marcam igual nos dois canais. Então poderia levar um erro de configuração, de regulagem. Então eu deixo aqui no máximo e eu acerto o volume ali no gerador. Vou colocar aqui para gravar, colocar o REC, pause. Então esse sinal que você está escutando aí é um sinal de 500 Hz. Olha lá, eu já regulei para ele dar uns 580 milivolts ali. Tem uma pequena variação de um canal para o outro, mas é menos de meio dB. Então isso não chega a ser significativo. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Olha lá, 580. E ele está indicando 0. Está certinho no 0 dB. Não tem o que fazer aqui. Primeira coisa, acertar o bias. Então eu vou gravar a menos 20 dB. Então eu vou baixar ali, ó. Já tenho preparado ali. Pronto, menos 20 dB. Vou mudar a escala ali. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui para ele me indicar no 0 ali, ó. Aí, pronto. Fica mais fácil de visualizar. Então eu vou gravar os sinais de 500 Hz e 5 kHz e ver o que acontece na gravação. Vamos ver como é que ficou a gravação. Ó, 500 Hz, canal esquerdo. Ó, o canal direito está mais alto, tá vendo? Ó, canal esquerdo, canal direito. Canal esquerdo, canal direito. Opa,
quando entrou os 5 kHz, estourou até a escala ali do... Então significa o quê? Que os agudos estão mais altos. Então eu tenho que aumentar o bias. Lembrando que estou fazendo todos os ajustes aqui com o bias fine no meio. Então eu preciso aumentar um pouco o bias, para que os agudos fiquem iguais. Bom, verificando aqui o bias, fiz aqui uma gambiarrinha para poder medir direto no cabeçote. Ó, um deles está com 4,2 volts e o outro canal está com 5 volts. Então eu vou ter que subir um pouco os dois. Vou deixar os dois com 5,5, vamos ver o que acontece. Eu aumentei o bias para 5 volts e meio. Vamos ver o que acontece. Já fiz a gravação aqui, vamos ver o resultado. Ó, canal esquerdo está um pouquinho mais alto, direito 1 dB a mais. Vem 5 kHz. Ó, o canal esquerdo está razoável, agora o canal direito está estourando. Né? Então tem que abaixar um pouquinho. Não, tem que aumentar um pouco o bias do canal direito. Ajustei novamente. Vamos ver como é que ficou a gravação. Canal esquerdo ficou correto. Canal direito ficou correto em 500 Hz. Vamos ver a hora que entrar os agudos. Perfeito. Perfeito. Então a regulagem agora está correta. Os dois canais estão gravando na mesma altura e está ao mesmo volume, tanto nos sons médios como nos sons agudos. Então a regulagem ficou perfeita. Lembrando que eu ajustei com o bias fine no meio e com esta fita. Se a pessoa for usar outra fita que tem um requisito de bias diferente, ele pode fazer o ajuste aqui. Só para ter uma ideia, vamos ver a diferença que dá esse bias. Ó, o bias ficou então com 6 volts para os dois canais. Se eu mexer aqui, ó, no bias fine, vai alterar lá a voltagem. Olha lá. Então quando eu deixo no máximo, foi para 9 volts e meio ali o bias, que é uma diferença bem grande. Vamos ver para o mínimo. No mínimo, olha lá, no mínimo está dando 4,6 volts. Então dá para mexer bastante aqui no bias nesse aparelho. E tem outras marcas que a diferença é pequena, mas nesse aqui está dando uma grande diferença. Agora que já foi feito o ajuste da gravação nos instrumentos, vamos ver com um som. Estou jogando aqui um ruído branco, estamos gravando um ruído branco e vamos ver como é que fica a resposta de frequência, medindo pelo espectrograma. Já estamos aqui com o nosso PC, com o Audio Measurement System. Vou colocar então para tocar o sinal branco que a gente acabou de gravar. Bom, ele começa aqui mais ou menos em 20 Hz e vai bem plano até aproximadamente 17, 18 kHz, que é o que a gente obteve no outro aparelho desse que eu já mostrei aqui no canal. Então é uma gravação muito boa, considerando que nós estamos trabalhando com fita normal. Então significa que a regulagem que foi feita nele ficou muito boa, perfeita. Para fazer um teste final, eu costumo colocar o aparelho aqui na minha bancada de edição, onde eu faço meus vídeos e testo meus aparelhos. Então aqui está o aparelho que eu vou testar. Nós vamos gerar um áudio ali através do nosso PC, usar a música do YouTube por causa de direitos autorais. Estamos aqui com as nossas caixas clone da Quasar QC404, já foram mostradas no canal. O receiver Pioneer e ali embaixo subwoofer Yamaha, que responde aí a partir dos 35 Hz. Então com esse sistema dá para testar qualquer coisa. Então eu vou colocar para gravar, já deixei o deck aqui no jeito. Eu vou pôr a música para tocar, vamos fazer uma gravação e ver como é que ficou.
Ó, já está regulado aqui, eu já regulei o volume. Vou pôr para gravar, vou zerar aqui e vou pôr para gravar. Estou gravando sem Dolby. Ok, vamos voltar. Vamos ver como é que ficou a gravação. Como era esperado um bom tape deck, a gravação ficou igual ao original. Volume correto, enfim, testado e aprovado. Em resumo, o que nós temos? A compra que foi feita, eu acho que foi bem feita a compra. É um aparelho bonito, bem conservado. Ele estava inclusive com as correias em perfeito estado, eu acredito que sejam até novas essas correias. Porém, como é de se esperar, o aparelho estava descalibrado, com a velocidade errada e com problemas na gravação. Naturalmente, o correto aí seria enviar esse aparelho para um técnico especializado. Como não foi feito isso, acabou estragando o aparelho não tocava mais. Então, na realidade, esse serviço que foi feito nesse gradiente, eu posso dividir em duas partes. A primeira parte é deixar o aparelho como ele estava quando ele foi comprado, ou seja, tocando, mesmo fora de rotação, mas tocando e gravando, nem que seja com um canal errado, um canal tocando mais baixo que o outro. Essa é a primeira parte do serviço que foi feito. E a segunda parte do serviço é o que deveria ter sido feito desde o começo, desde a compra, ou seja, mandar o aparelho para um técnico especializado para fazer uma revisão e uma calibração. Então essa foi a segunda parte do que foi feito aqui. Eu acho que deu para reparar que depois que o aparelho voltou a funcionar, aí sim começou a parte de regulagem, limpeza e calibração. Felizmente, no final, deu tudo certo. O aparelho foi reparado, a calibração ficou perfeita, então o aparelho ficou praticamente como novo. Um som muito bom, um som de primeira qualidade. Eu acredito que se o aparelho for bem tratado, vai durar muitos e muitos anos ainda. E fica aqui as dicas, quer dizer, como que é feita a calibração e a dica de, se você vai comprar um aparelho usado, peça conselho para um técnico ou com uma pessoa que conheça, que tenha mais experiência que você. E escolha um técnico de sua confiança especializado nesse tipo de aparelho, ou seja, aparelhos antigos. Porque não adianta, por exemplo, você pegar um outro colega que é especializado em televisores, ou em som profissional, ou som automotivo, que são outros ramos da indústria do som. Os aparelhos vintage são outro tipo de circuito, é outro tipo de som, é um outro mundo. Então, sempre que você puder, vai comprar um aparelho, peça um aconselhamento, procure na internet, veja o que as pessoas falam daquele modelo e sempre tenha um técnico de sua confiança que você possa, numa emergência, no caso de defeito, você mandar o aparelho para essa pessoa para deixar tudo funcionando perfeitamente. E aí sim, se você gosta de som, vai ser satisfação garantida.